Hoje vamos falar sobre a influência do voto racial, que é um dado novo essas pesquisas. Os Estados Unidos sempre fizeram pesquisas de intenção de votos com base nas etnias, nas raças. No Brasil, nós não tínhamos essa cultura, esse costume. Em 2021, um instituto de pesquisa traz para a gente, 2021, que 40% dos pardos estariam dispostos a votar no ex-presidente Lula, contra 25% de pardos. Entre os pretos e as pretas, 53% estariam dispostos a votar no ex-presidente Lula, contra 14% que votariam em 2021 no atual presidente Jair Bolsonaro. Sabemos que para este ano teremos uma abstenção muito grande nas chamadas classe A e B, que é composta de pessoas brancas. Portanto, a abstenção nas próximas eleições do dia 2 de outubro terão a marca da branquitude. Teremos uma quantidade maior de pessoas negras votando, que poderá chegar a 60% do eleitorado brasileiro agora nas eleições de 2022. A pesquisa recente do IPEC traz o seguinte: entre agosto e setembro, o voto negro para o ex-presidente Lula bate 47%. E o voto negro para o atual presidente Jair Bolsonaro oscila entre 30% e 29%, são dados do IPEC agora de setembro deste mês. O que vemos no Brasil talvez seja o reconhecimento das políticas sociais, das políticas afirmativas, no contraponto à ausência de políticas e até a indiferença como o atual presidente trata as questões do povo negro, do povo indígena e etc. Em 2003, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse, ele terminou o seu discurso com a seguinte frase: pela primeira vez, o Brasil se reencontra, a partir deste momento, consigo mesmo. 6 dias depois, no dia 9 de janeiro de 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 10.639, que nada mais é a lei que dispõe sobre a história da África, a história da cultura afro-brasileira, a literatura afro-brasileira. Estava assim o Brasil encontrando-se consigo mesmo, porque parece que o Brasil inventou o Photoshop e tirou os negros da foto oficial. Essa lei de 2003, a 10.639, traz para todas as escolas brasileiras o estudo das contribuições africanas. Afinal, a África é um continente com mais de 50 países e a minha geração e tantas outras não sabiam nem que África era continente. Nós não estudávamos nada sobre África. Com essa medida, com essa lei, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva traz para as escolas, para a vida nacional, o reconhecimento, o conhecimento da cultura afro-brasileira. Em março de 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou a CEPI, a Secretaria Nacional de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, ou seja, um grande instrumento do Brasil, ferramenta de Estado para promover as políticas alternativas e corrigir as distorções e as injustiças que a escravidão e que o racismo produziram e ainda produzem no Brasil. Somente no final da década de 80, 100 anos após a Lei Áurea, foi criada na nova República com Sarney a Fundação Cultural Palmares, que recente passou por um desastre nas mãos de um determinado gestor, que não vou citar o nome. Então, o ministério criado por Lula foi um aparelho de Estado para combater o racismo e promover a igualdade racial. Não somente a CEPI, a Lei 10.639, em 2008, a Lei 11.645 dispunha sobre
o estudo da cultura indígena para que o povo brasileiro conhecesse de verdade as contribuições dos nossos irmãos das nações indígenas no Brasil para a nossa civilização. Mais à frente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou, em 2005, o ProUni, que foi um programa importante de inclusão universitária, onde a grande maioria de alunos e alunas, negros e negras, passaram a cursar as universidades. Então, as políticas afirmativas, o ProUni, o FIES, que já existia, mas teve uma remodelação, a criação de mecanismos de combate ao racismo e as conferências nacionais. Com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos várias conferências nacionais, estaduais e municipais, onde as lideranças, os movimentos, tratavam das políticas públicas que o Estado nunca tinha tratado e levava isso para a presidência da República. Além desse fato, tem também a criação do programa Brasil Quilombola, através do qual o Estado brasileiro propunha políticas para as comunidades quilombolas no Brasil inteiro e também as políticas para os PCTs, os povos e comunidades tradicionais. Talvez isso justifique essa preferência do negro e da negra pelo ex-presidente Lula, como aponta a pesquisa do IPEC. Portanto, eu penso que é esse o caminho de investigação para entender porque a maioria de negros, pretos e pardos, pretas e pardas, preferem o ex-presidente Lula ao atual presidente Bolsonaro, que, aliás, trata povo preto dizendo que são pesados em arroba, que não devia existir, e que quilombola não serve nem para procriar, e que não existe povos indígenas, que todos são brasileiros. Então, ele depõe contra o seu próprio governo, e enquanto que o presidente Lula faz com que as pessoas lembrem, agora ele candidato, faz com que as pessoas lembrem que durante alguns anos o Brasil pôde viver melhor e ser reconhecido na sua totalidade, sem Photoshop, o Brasil de todos os brasileiros e brasileiras.